Hoje eu vou trazer mais uma heresia para vocês. Olha aí, ó, olha aí, ó. Heresia é uma palavra que vem do latim, heresis, que por sua vez vem do grego, ariresis, que significa capacidade de escolher. Essa palavra foi bem difundida na época da Igreja Católica, quando ela estava dominando o mundo. Constantino, o Império Constantino veio dominando o mundo, e agora o cristianismo tinha que ser a religião oficial. E quem escolhia não ser cristão era um herege. Ele tinha o direito de escolher, ele tinha o direito de escolha, ele era um herege. Uma vez me chamaram de herege, me chamaram de herege algumas vezes. Na verdade, acho que sempre me chamam. Fique feliz então, porque você tem direito de escolha. Então eu vou trazer agora uma opção, um direito de escolha para você. Então eu trago uma heresia fresquinha do céu. Simplicidade, do latim, simplex, único, simples. Formado por uma raiz sem, um único. Mas a raiz do verbo plicare, dobrar. Assim, o que é simples tem uma única dobra. Não é complicado de abrir e de desvendar. O evangelho ele é simples. A Bíblia diz que alguns homens eles foram impelidos por Deus a seguir uma estrela, porque havia nascido um rei. E esses astrólogos, astrônomos, magos, o que a Bíblia quiser dizer, depende da sua versão, eles saíram de um lugar e foram a outro atrás de Deus, do Filho de Deus, atrás de um rei. E quando eles chegaram numa cidade, eles oraram o quê? Um palácio. O que é óbvio? Onde vai nascer um rei? Palácio. Falaram, pronto, achamos, está lá. Vamos no palácio. O rei está lá. E por incrível que pareça, quando chegaram no palácio e perguntaram, foi aqui que nasceu o rei? E o rei que estava lá falou, ficou doido, como assim? Eu sou o rei? Que negócio é esse? Que história é essa? Chama os sábios, os religiosos, os entendidos das escrituras, para falar o que está acontecendo. E aí ele vem e fala assim, não. O rei vai nascer em Belém, de Judá. Porque o óbvio para nós é buscar um rei no palácio. O óbvio para nós é buscar Jesus numa igreja. É buscar Jesus numa catedral. É buscar Deus num lugar santo. Só que por incrível que pareça, o nosso Deus nasceu na comunidade. Nasceu no manjedouro. Nasceu num lugar simples, sem complicação. Muitas vezes a gente vai no óbvio. Eu preciso, porque você está aqui, queridos, não é porque você quis vir, não é por causa dos meus olhos azuis, é porque o próprio Deus colocou o mesmo desejo que Ele colocou naqueles homens lá, de você encontrar um rei. Só que a gente, algumas vezes, estamos procurando o rei nos palácios, e a gente chega no palácio, a gente até encontra, só que um rei errado, querendo matar um projeto de Deus. Escute, é muito claro e muito fácil entender que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé é o mediador da salvação e das obras. Por que eu faço as obras? Porque eu fui salvo pela graça. Eu sou, eu creio e eu faço. Deus disse que eu sou. Eu creio no que Deus disse que eu sou. E aí eu realizo o que eu tenho que fazer. Nós somos salvos pela graça e obra nenhuma nos salva. Isso é claro, isso quase que unânime. Todos os religiosos, todas as igrejas acreditam que obra nenhuma pode te salvar. Só que aí a gente entra em um paradoxo. A gente entra em uma contradição. Porque se obra nenhuma me salva, por que obra me condena? Se você não é safado, o seu lugar é no inferno. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. O que é graça? Graça significa favor imerecido. Ou seja, eu não merecia ser salvo, mas eu fui salvo. É mais ou menos assim. O Helder não sabe dirigir. E eu falo para ele assim, cara, pegue meu carro, vá até lá ao centro de Curitiba, pegue um chocolate para mim e volte. Ele fala, mas não, Alessandro, eu não sei dirigir. Mas vai, eu estou te dando. Mas eu não mereço pegar o seu carro, eu não sei dirigir. Mas eu estou te dando. O que vai acontecer? Ele vai bater meu carro. E de quem que é a culpa? Minha, que dei o carro para ele dirigir. Isso é graça. Então, como eu vou perder uma coisa que eu não mereço? Deus me salvou pela graça. Então o meu dever é perder ela. É verdade, porque foi Ele que quis. Porque Ele vai falar, Alessandro, você perdeu o que eu te dei. Mas como assim, Deus? Eu não merecia. Você falou que eu não merecia. Se eu não merecia, lógico que eu vou perder. É óbvio. E olha que interessante, as condições que Ele nos encontrou. Ele nos encontrou fazendo coisa errada. Ele nos encontrou pecando, desgraçado. Ele nos encontrou assim. E assim foi como Ele nos amou. A gente não tinha feito nada até agora. A gente tinha feito um monte de coisa errada. Ele nos amou. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ainda quando éramos pecadores.
o Espírito Santo vai transformar você. Nós todos aqui vamos ficar ricos e milionários. Amém? Então a partir de hoje, vamos estudar a vida dos mendigos. Como eles vivem, como eles acham comida no lixo, como eles dormem, como eles conseguem passar 2 dias sem se alimentar. Vamos ficar milionário? Não. Se nós estivermos a fim de ficar milionários, precisamos estudar as mentes milionárias. Como eles economizam, como eles vivem, como eles planejam. Assim é a igreja. Enquanto a igreja falar de pecado, ela só vai criar pecador. Enquanto a igreja fica falando de erro, de pecado, ela só vai criar pecador. Porque preste atenção, não foi os seus acertos que te trouxe aqui, foi os seus erros. É os seus erros que te aproximam de Deus. Satanás virou Satanás, não foi porque ele errou, queridos. Está lá em Ezequiel 28, diz assim: pela multiplicação do seu comércio, pelo que você fazia e fazia bem, você disse: eu serei semelhante ao Altíssimo, me assentarei lá, eu mereço alguma coisa. E aí ele virou um demônio. A ideia de você exercer alguma coisa pensando em benefício fez do sineto da perfeição um demônio. Nós somos salvos pela graça, ou seja, não tem como eu me salvar. Obra nenhuma me salva, certo? Então obra nenhuma me condena. Porque a questão não está no que a gente faz, mas como a gente se entende. Porque a gente só faz o que a gente faz quando a gente se entende da maneira que a gente se entende. Quando houve o erro lá no Éden, Deus chega e fala assim: Adão, aonde você está? Ele não pergunta: Adão, o que você fez? Porque Adão só fez o que fez porque ele estava fora da onde ele devia estar. Ou seja, ele se entendia em outro lugar. Então nós temos algum comportamento, nós cometemos algum erro, alguns erros, porque nós nos entendemos errado. Porque a gente pensa da seguinte maneira: nós somos pecadores, é verdade. Esse pecado aconteceu pela natureza que eu tenho. Eu tenho uma natureza, quem não tem pecado aí? Todo mundo é pecador, e a gente se orgulha disso. Sou pecador mesmo, é verdade. Só que a Bíblia diz que em Cristo nós somos uma nova criação. Então agora você não é mais um pecador, agora você é um santo que erra. Isso está na Bíblia. Então o foco agora não é no seu erro. O foco é que você agora é santo. Mas eu continuo fazendo coisa errada. Mas essa não é a sua natureza. Não se conforme com isso. Porque a gente se conforma com a natureza pecaminosa. Ah, não, essa é minha natureza, é pecado. É verdade, é minha natureza. E a gente se conforma com isso. Só que agora não se conforme mais. Você não é mais pecador. Você é santo, justo, reto. E agora, falhei. Mas essa não é minha natureza. Eu não me conformo mais com isso. Então entenda uma coisa, queridos. Nós não fomos salvos para ir para o céu. A salvação não é para nós, então. Preste atenção no que acontece. Nós estávamos indo para o inferno. É isso que dizem, e ninguém quer ir para o inferno. Está todo mundo com medo do inferno. E aí o que eu preciso fazer para não ir mais para o inferno? Aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus, aí você não vai para o inferno. Então tá bom. Então eu aceitei Jesus. E aí sabe o que acontece? Agora você precisa ir para a igreja. Você precisa fazer um cursinho. Você precisa fazer isso. E você precisa fazer aquilo. E sabe o que a gente faz? A gente sai da sociedade. A gente sai do mundo. E a gente entra no nosso mundo. E aqui no nosso mundo a gente fica tentando se salvar. O tempo todo. Eu não erro porque eu não quero perder a minha salvação. Eu não faço coisa errada porque eu não quero perder. Preste atenção, queridos. Eu estou pensando apenas em mim. Eu vou para o culto, eu faço louvor, sabe por quê? Porque eu quero receber um benefício. Lembra o que fez Satanás virar Satanás? O serviço atrelado a mérito. Eu vou para a igreja porque eu quero benefício. Eu sou certinho, eu sou bonzinho porque eu quero benefício. E aí a gente entra, queridos, numa linha muito perigosa. Porque se Deus recompensa mérito e puro e demérito, esse Deus não é bom. Porque Deus só é bom porque Ele não recompensa mérito e demérito. Deus não credibiliza. Deus não fica falando: ó, você errou, então, lá com a cadernetinha marcando os seus pontos. É esquisito um Deus desse, querido. Se eu faço tudo certo, Ele me ama. Se eu faço errado, Ele me pune. Tá bom, Alessandro, mas a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Eu estou falando, correção é uma coisa, punição é outra. Punir você com o inferno. Imagine um Deus que tem uma câmara de tortura chamada inferno. Não merece meu respeito. Sinto muito, mas não merece. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Vai para lá quem quiser. Mas preste atenção. Por que a gente foi salvo então? Para entrar numa igreja? Para ficar dentro de uma igreja escondido do mundo? Tentando se salvar? Essa é a maneira mais fácil que tem de se perder. A Bíblia diz assim: você quer perder a sua vida? Tenta salvar ela.
Você quer salvar a sua vida? Tenta perder ela. Ou seja, perde ela para o outro. Porque sabe o que acontece? A gente já nasce morto. Existe um pensamento que diz assim, lá em Romanos 10:10. Se você ler Romanos 10 inteiro, o texto está muito claro. Paulo está falando sempre de uma terceira pessoa, de outras pessoas. E aí lá em Romanos 10:10 diz assim: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Escute, falaram para mim e para você que nós éramos pecadores e estávamos indo para o inferno, porque um tal de Adão pecou. Eu nunca concordei com isso. Eu nunca achei isso justo. Não conheci Adão, não conheci Eva, não comi a maçã. E eu estava indo para o inferno. Eu falei, mas eu não quero ir para o inferno. Não, mas você vai, mas eu não quero. Então você vai para o céu, eu também não quero ir para o céu. Por que alguém tem que decidir alguma coisa para mim? Só que aí, lendo a Bíblia, eu entendi que Deus também não acha justo isso. E Romanos 5:17 diz assim: se pelo pecado de Adão, todos viraram pecador, agora pelo acerto de Jesus, todos serão justos. Ele diz assim, ó: aqueles que receberem a abundância da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida, através de Cristo Jesus. Reinarão em vida. A oração que Jesus deixou para nós, ele ia sair fora, e os membros da igreja dele, os discípulos dele, falou assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ele falou assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Escute, a grande questão do evangelho não é quem vai para o céu. A grande questão do evangelho é quem traz o céu para a terra. Não é quem vai para lá, é quem vem. Porque ninguém vai para o céu se não veio de lá. Porque a Bíblia diz que nós viemos do Pai e para Ele voltaremos. A gente veio do céu e a gente volta para o céu. Por isso que ninguém vai para o inferno. Preste atenção. A Bíblia diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Esse camarada está onde? Se ele não creu no Filho de Deus, ele está onde? Tem mais um outro lugar? Se ele não está no céu, ele está no inferno, queridos. Ele está lá. E qual que é o papel nosso? Tirar ele de lá. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ei, preste atenção, eu usava esse texto, sabe como? Eu achava assim, eu via alguma coisa, um demônio, um negocinho, um bichinho assim, eu falava, meu Deus do céu, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Achando que porta anda. A Bíblia conta a história que Jesus desceu no inferno e fez o que lá? Tomou a chave de quem? Do diabo. Ele tomou a chave da porta. Para que ele tomou a chave da porta? Para o vagabundo não trancar. Então a porta está lá. E aí, a igreja entra lá dentro do inferno. Ela entra lá e arranca os caras de lá. Por isso que as portas do inferno prevalecem. Ela vai lá e entra lá e arranca um de lá. Vai lá e entra, arranca outro. O porteiro lá da porta do inferno está endemoniado. Porque ele fala, meu Deus do céu, não para de entrar crente aqui, tirando o povo daqui de dentro. Só que olha, preste atenção. Então a gente vai lá e aceitou Jesus. E agora eu entrei na igreja e eu sumi agora. Sumi. Parei de frequentar o que eu frequentava, parei de fazer o que eu fazia. E estou vivendo agora num mundo paralelo, tentando me salvar. Então eu não peco porque eu não quero ir para o inferno. Eu não peco porque eu não quero perder a salvação. Eu faço coisas boas porque eu quero ser abençoado. Eu vou no culto porque eu quero ser abençoado. Eu dou dinheiro porque eu quero ser abençoado. Eu começo a fazer tudo pensando em mim. Porque Romanos 10:10 diz assim: se com a boca, se o coração você crê para a justiça. O que eu fiz para ser um pecador? Apenas criei no que falaram que Adão fez e me tornei pecador. Eu criei no que me falaram. E agora o que eu preciso fazer para ser justificado em Cristo? Apenas crer. Da mesma maneira que eu criei, que falaram que eu era um pecador, agora eu creio que eu sou justo. Porque qualquer coisa que eu faça para me justificar, Deus é injusto. Porque eu não fiz nada para ser pecador. Agora qualquer coisa que eu faça para me justificar, Deus é injusto. Então o que eu preciso fazer? Nada. Apenas crer. Então no meu coração eu creio para a justiça. E agora com a boca eu confesso a respeito da salvação, para salvar ele. Eu creio no coração e com a boca confesso a respeito da salvação, para salvar ele. Porque eu não fui salvo para ser salvo, eu fui salvo para salvar. Porque sabe o que acontece, queridos? Quando eu tenho esse pensamento de salvo para sair da situação, salvo para ir no inferno, eu estou me safando. Eu me safei do inferno, eu me safei do mundo perigoso, eu me safei, eu virei um safado. Aí eu sou um crente safado, que só pensa em se safar, só pensa nele. Mas você não tem como, meu irmão, fazer manutenção da sua salvação. Isso deixa que Jesus cuida. Tá bom, Alessandro? Só que a Bíblia diz, e você está pensando, eu posso até te apontar. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Isso é princípio. A Bíblia é um livro de princípio. E agora, Alessandro? Sai dessa. Então vamos lá, esse texto está lá no
em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 15. Se você não lembrava o endereço, já estou te falando. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 15. Só que o começo do texto, no capítulo 12, ele começa dizendo assim, ó, vocês estão cercados por uma nuvem de testemunha. É isso? Eu acertei? Já pensou se eu não tivesse acertado? Vocês estão cercados por uma nuvem de testemunha. Não se embaraçem com o pecado. Sigam olhando para o autor e consumador da vossa fé, que é Jesus, e parará. O que ele está dizendo? Eu vou traduzir o que ele está dizendo. O escritor Eusebio está falando assim: escute, o mundo está olhando para vocês aí, ó. O povo está olhando para vocês. Então não se embarace com esse negócio de pecado. Jesus já resolveu isso aí. Siga olhando para ele. Caminhe, porque ele já resolveu esse negócio aí. E siga, aí ele diz lá, cadê o texto? Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Preste atenção, ele não está dizendo assim, sem santidade você não vai ver Deus. Porque não tem como se santificar se não tiver visto Ele. Que santidade é essa que você tem se você nunca viu Deus? O texto está dizendo o seguinte, ele vem falando de novo de terceiros. E ele fala assim, segui a paz com todos. Tente, se esforce para ter a paz com todos. E seja santo, seja separado. Porque senão, eles não verão Deus na sua vida. Por que eu me santifico? Porque eu represento Deus aqui na terra. Então santidade não é uma ferramenta, uma chavezinha que vai me dar acesso a Deus. Deus, eu sou santo, jejuei, eu fiz aqui campanha no monte, orei de joelho no milho, e agora o Senhor tem que me abençoar. Não! Deus, eu me separei de tudo, eu parei de usar droga, eu parei de me prostituir, eu parei, agora o Senhor tem que me abençoar. Não! Porque Ele te abençoou antes de você parar com tudo, não é isso que nós lemos o texto? Quando ainda estávamos mortos no pecado. Ele nos amou ainda quando a gente fazia a coisa errada. Então não é o errado que você faz, nem o certo que você faz, que Deus vai te amar. Ele já te ama. Se você fizer tudo errado, Deus te ama. Se você fizer tudo certo, Ele te ama. Acabou, Ele te ama. Ele te ama. Independente do que você faz, Ele te ama. Então por que eu tenho que ser santo? Alessandro, você santifica? Sim, eu jejuo, eu oro, eu subo no monte. Faço sim. Por quê? Porque eu preciso refletir Deus na terra. Esse sinal que a igreja católica faz, ele começou muito bom. Sabe esse sinal que a gente faz da cruz assim? Pode fazer, irmão, não é pecado não. Sabe como começou? Sabe como começou? Não, aqui eu vou fazer um parênteses aqui, não estava na história, mas é o seguinte, a gente condena muito nossos irmãos católicos, fala, porque os católicos vão para o inferno. Por que eles vão, não são nossos irmãos? Porque eles são idólatras. Então tá bom, coloque lá Colossenses 3:5, isso aí não estava no script, e veio agora um fax do céu, alguém precisa ouvir. Colossenses 3:5, cadê? Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é idolatria. O texto está bem claro. A ganância que é idolatria. Então se você é um rapaz ganancioso, uma mulher gananciosa, você também é idólatra. E agora? Está no mesmo barco. Está junto. Então se era idolatria que mandava os nossos irmãozinhos para o inferno, você está indo junto também. É pela graça que nós somos salvos, somente por ela, queridos. É pela graça que nós somos salvos. Não é por obras, Então preste atenção. Eu agora vou arrumar um namoro. Então agora eu estou namorando, então agora eu tenho que jejuar para matar minha carne. Porque se eu ficar sozinho com aquela moça lá, vai ser complicado. Aquela mulher lá, parece que o vestido dela foi feito lá no Satanás. Ela aprendeu a andar com a pompa, não é possível. Mas eu amo, eu vou lá, eu tenho que jejuar. E aí o pastor fala, jejua, filho, seja forte, não fique só. E aí então, sabe o que eu faço? Eu me santifico para me proteger dela. Porque eu quero ver Deus, se eu não fizer a coisa errada. Só que qual é o pensamento certo, queridos? Eu vou me santificar, porque essa mulher vai conhecer Deus agora. Agora ela vai ver Deus na minha vida, ela vai ver como que Deus beija. Ela vai ver como que Deus pega na mão. Ela vai ver como que Deus fica no escurinho, ela vai ver como que Deus fica. Ela vai ver Deus na minha vida. O desejo era outro, mas só que eu represento Deus aqui na terra. E aí eu entendo quando Jesus fala assim, escute, você quer me seguir? Tome a tua cruz, negue-se a si mesmo. Eu nego esse desejo de querer dar uma apertadinha aqui, uma bolinhadinha ali. Eu nego esse desejo. Porque se não tiver esse desejo, a gente vai ter que orar. É possível. Aí tem problema. Só que eu nego esse desejo, porque ela vai ver Deus na minha vida. E ela vai conhecer como que um Deus se relaciona. E a moça da mesma forma.
Ela não fica lá jejuando, orando, ore por mim que eu vou encontrar aquele rapaz lá. Aquele rapaz aprendeu a fazer massagem com Satanás. Ele foi lá fazer um curso de massagem com ele. Ele pega aqui no meu ombro aqui, ó. Eu derreto. Não. Ela vai se santificar, sabe como? Esse cara vai ver Deus, como se Deus se veste. Como Deus se veste no encontro. Como Deus se porta quando alguém tenta pegar em algum lugar que não pode. Porque o foco não sou eu. O foco é o outro. O evangelho não se resume em mim. O evangelho se resume no próximo. É simples assim. E quando eu pensar num evangelho de eu primeiro, eu vou me santificar porque eu não quero ir para o inferno. Sinto lhe informar, querido, mas você já está no inferno. Porque não é só as obras que vai te salvar. Então por que eu tenho que ser santo, Alessandro? Porque o mundo inteiro está olhando para você, querendo ver Deus, procurando Deus. Escute, a ciência procura Deus. As religiões, 90% procura Deus. E nós temos o caminho. E por que todo mundo não está dentro das nossas igrejas? Que Deus que a gente está apresentando no trânsito, que Deus que a gente está apresentando na faculdade, que Deus que a gente está apresentando no namoro. Qual é o Deus que eu apresento? Porque sou eu que represento Ele. Então, queridos, preste atenção, você não tem que se preocupar com a sua salvação, está tudo resolvido. Daqui para frente, se preocupe agora com quem você representa. Você representa uma pessoa, porque você é filho dele. Escute, se as pessoas começarem a te seguir, sabe onde ela vai dar? Em Deus. Se começar a andar com você, escute, elas vão para onde? Em Deus. Porque Jesus Cristo não é um desejo, um lugar, um ponto a ser alcançado. Jesus Cristo é um estilo de vida. É uma transformação de entendimento. E isso também não foi fácil para os discípulos. Os discípulos, queridos, eles entenderam muito fácil. Jesus com eles. E Jesus por eles. Isso foi moleza. Olha, Jesus, a tempestade, acalma a tempestade. Jesus foi lá, levantou e acalmou a tempestade. Jesus com eles. Jesus por eles. Jesus, a gente precisa aí do milagre, os pães, ele foi lá. Isso está resolvido com a gente. Quando a gente vai, de repente, numa reunião de emprego, ou uma coisa que a gente sabe que o bicho vai pegar, a gente fala assim, Jesus vai na frente. Ainda bem que Jesus estava comigo, senão eu tinha batido o carro. Então a gente já entendeu Jesus conosco, e Jesus por nós. Só que hoje Ele está te chamando para você entender uma outra etapa. Jesus através de você. Jesus através de nós. Jesus através de nós. Ah, Alessandro, então quer dizer que agora eu posso fazer um monte de coisa errada? Ei, escute, você faça o que você quiser. Só que não me diga que você é cristão, por favor. Porque você está representando Ele. Mas você não vai deixar de ser cristão, entenda uma coisa. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de reinar em vida. Você não vai reinar em vida. Você vai ficar como escravo. A Bíblia diz que o herdeiro, quando criança, nada difere do escravo. E sabe o que iguala o escravo, o servo, com o filho? Sabe o que iguala? O trabalho, o serviço. Os dois trabalham, são iguais. Eu tenho uma empresa, meu filho trabalha comigo. E eu tenho um funcionário. Os dois são iguais. E o que iguala eles? O serviço. E o que diferencia? A consciência de filho, a consciência de relação. Ele não faz para merecer algo, ele faz porque ele é dono. Então quando a gente ficar fazendo coisa para receber algo de Deus, a gente não entendeu que nós somos filhos ainda. Se eu me santifico para Deus me abençoar, eu não entendi, eu estou me relacionando a Ele com serviço, não pela relação. Escute, o bebê não gosta da mãe, o bebê, ele gosta do leite. O bebê não ama a mãe, ele ama o leite, porque o bebê não tem consciência de relação, o bebê tem consciência de benefício. Qual que é o benefício? O leite. Não é a relação. E a gente está vivendo assim na igreja. A gente não tem consciência da relação que nós temos com o Pai. Ele não está nem aí pelo que eu fiz. Ele quer ter uma relação comigo. Só que eu estou fazendo coisa para me relacionar com Ele. Isso é Babel, queridos. Foi uma torre que os homens construíram para chegar até Deus. Tudo que você constrói para chegar até Deus é Babel. Não funciona. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele veio até nós. Ele veio ao nosso encontro. Quem tem filho aqui? Se seu filho fizer coisa errada, você vai matar ele? Você vai jogar ele embora? Ó, você não come mais hoje. Tem hora que dá vontade, mas você vai fazer o quê? Você ama. O que acontece? Você fica triste. Você fica chateado. Mas você continua amando ele. Você continua sendo pai e ele continua sendo filho. Se nós fazemos isso, por que Deus tem que fazer diferente? Se nós, que somos ser humano, mesquinho, a gente consegue perdoar os nossos filhos, por que Deus tem que ser diferente?